Nesse vídeo de hoje eu quero esclarecer algumas coisas aqui sobre o Macho Man, sobre esse produtozinho aqui, ó. Então, se você quer saber tudo sobre esse produto, fica até o final desse vídeo porque eu tenho uma coisa aqui muito importante para te falar sobre esse produto. Nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo algumas coisas aqui, ó, sobre esse produto aqui, ó, sobre o Macho Man adulto. Nesse vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo algumas coisas aí muito importantes que você precisa saber antes de comprar esse produto. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo aqui algumas coisas que é muito importante você saber antes de comprar esse produto aqui. Então assista o vídeo aí até o final. E rapaziada, logo aqui no começo desse vídeo eu quero te dizer que esse produto aqui, ele funciona assim, ele é muito bom, tem muita gente aí que consegue ganhar 2, 3, 4 centímetros aí a partir do primeiro mês de uso. Então é um produto aí que ele é comprovado, ele é aprovado pela Anvisa, ele é aprovado pelo Ministério da Saúde. Então é um produto muito bom e seguro aí para você estar usando. Isso não tenha dúvida alguma. Eu só quero deixar uma coisa aqui bem clara, que tem muita gente aí que está pegando carona com esse produto aqui, ó, e eu quero deixar essa alerta aí para você, como está sendo um produto muito indicado aí para tratar diversos problemas como a ejaculação precoce, como disfunção erétil, como impotência sexual aí, e outros problemas aí muito sérios aí que muitos homens acabam tendo. Então, como está sendo muito recomendado para isso, tem muita gente criando cópias desse produto aqui, ó, produtos falsificados. Então fica de olho, fica ligado para você não estar comprando o produto falsificado. O produto funciona sim. Porém, é só o original. O original você tem garantia, o original é aprovado, o original ele é aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, compra somente o original para levar toda a garantia e para você estar comprando um produto que vai sim te dar resultado. Então, essa aqui é um alerta aí que eu queria passar para vocês. Esse produto aí é muito bom, funciona assim e tem diversas pessoas aí que já conseguem ter os primeiros resultados aí na primeira semana em relação às suas ereções, em relação à sua impotência, em relação à sua duração aí na cama. Então, essas coisas aqui você já consegue notar aí na primeira semana. Na primeira semana de uso, você conseguirá notar aí que suas ereções vão ficar muito mais fortes e vai durar muito mais. Você conseguirá notar que você vai conseguir durar muito mais na cama aí na primeira semana, e também você conseguirá aí, aumentar aí o seu apetite sexual logo na primeira semana de uso. O link desse site aqui, ó, do oficial, vou deixar aqui na descrição para vocês conferir, beleza? Compra somente pelo site oficial. O vídeo de hoje foi esse, um videozinho bem rápido, só juntei umas informações aqui muito importantes para passar para vocês, para deixar essa alerta aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa um like.